Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sala de Opinião. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da medicina no trabalho e no bem-estar da população, uma atividade voltada ao Abril Verde, em alusão à saúde do trabalhador. Para isso eu tenho aqui a honra de entrevistar a doutora Marciana Froio, que é médica do trabalho. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala médico do trabalho, a gente fica um pouco médico do trabalho, essa especialidade faz o quê? Serve para quê? A gente sabe que tem o exame admissional, demissional e que eu vou lá com esse profissional. Doutora, fala um pouquinho dessa especialidade, como é que surgiu ela e obviamente, a importância dela. A medicina do trabalho, eu sempre falo, eu dou aula na faculdade, eu falo para os alunos que a medicina do trabalho é uma especialidade muito gratificante. Por quê? Porque a gente trabalha com um nicho que carrega esse país nas costas. Então, assim, qual é o intuito fundamental da medicina do trabalho? Salvaguardar a saúde do trabalhador. Quem que é esse trabalhador? Nós. Então, assim, é uma faixa etária e produtiva e que faz esse país andar. Então, por isso que eu acho a medicina do trabalho muito interessante, porque a gente cuida da saúde desses trabalhadores. E querendo ou não, a medicina do trabalho recebe diversas influências, né? Por exemplo, uma criança que não foi bem tratada, não foi cuidada, no futuro, quando virar um profissional, vai ser um profissional com essas incapacidades, delimitações. Como é que a medicina do trabalho faz esse link com as outras especialidades, vamos dizer assim? Por exemplo, esse caso que você citou agora, né, você vai pegar de repente um trabalhador incapacitado ou com alguma alteração, a gente denomina o PCD. O nosso objetivo também é essa inclusão e trazê-lo para o mercado de trabalho. Existem várias funções. Quando você tem uma empresa grande, você tem a oportunidade de acordo com aquela deficiência que ele tem, por exemplo, uma pessoa Down, a gente já viu que nós temos aí inserido no mercado de trabalho as crianças, os adolescentes com síndrome de Down, o adulto, né? Então, você tem, de acordo com a função, onde colocar esse trabalhador, inseri-lo no mercado de trabalho. E aí a gente vê com os laudos dos outros colegas, no caso dos psiquiatras, do neurologista, quais as limitações e que riscos que eu vou ter em determinada função, que eu vou dar um apto com tranquilidade, que ele vai trabalhar sem nenhum problema, não vai acarretar nenhum problema para ele e ele vai estar inserido aí no mercado de trabalho. Então eu preciso dos outros colegas, a gente conversa com todas as especialidades, para eu estar segura de dar um apto numa função tranquila para aquele trabalhador. Bacana. Doutora, quando a gente fala medicina do trabalho, deve ter algum motivo histórico de onde é que nasceu essa preocupação com a saúde do trabalhador. A senhora tem essa informação de como é que surgiu, o que evoluiu e, obviamente, onde é que a gente está hoje frente à medicina do trabalho? Claro, a gente tem o pai da medicina do trabalho. Quem foi o pai da medicina do trabalho? O Bernardino Ramazzini. Nós comemoramos agora, né, há tempos aí, pouco tempo, os 300 anos do Ramazzini. Então, o que aconteceu? Como é que começou a medicina do trabalho? Esse Ramazzini, lá na Itália, ele solicitou alguns trabalhadores para limpar as fossas, né, no século passado, né, a gente sabe perfeitamente que era precário. E aí, o que esse Ramazzini, que é o nosso médico do trabalho, o pai da medicina do trabalho, o que ele viu? Ele viu que os trabalhadores que estavam limpando essas fossas, eles tinham problemas oculares. Eles estavam lacrimejando, estavam com problema em visão, olho vermelho. E ele perguntou, o que está acontecendo com a visão de vocês? Não, é o nosso trabalho. Toda vez que a gente vai limpar a fossa, a gente tem esse problema. Nós temos vários trabalhadores que já estão cegos, não conseguem mais exercer a profissão. Então, esse médico, que é o médico do trabalho, o Ramazzini, ele disse, não, isso aí está errado. Nós precisamos ver como que a gente vai gerenciar isso aí, porque o trabalhador ele tem que trabalhar, mas ele tem que trabalhar com segurança, de maneira saudável e que ele não adoeça. Então daí ele começou a fazer o quê? Ele começou a visitar essas empresas, estava um movimento muito grande na industrialização, na Europa, né, nessa época, e ele começou a ser o médico do chão de fábrica, que a gente fala. Ele começou a visitar e elencar nos livros dele
todas as possíveis doenças ocupacionais, todas as possíveis doenças do trabalhador. Foi listando. Exatamente. O que tinha naquela época? Nós não tínhamos o computador. Então, tinha os escribas. O que eles faziam? Eles escreviam tudo à mão, no tribunal, na justiça, nos cartórios, né? Não era nada digitado. A certidão de nascimento, era tudo escrito. Então, ele foi já percebendo os Ler e Dort, como é que iríamos fazer para proteger esse trabalhador, para que ele trabalhasse e não adoecesse. Então, esse foi o princípio de tudo. Por isso que o Bernardino Ramazzini, ele é considerado o nosso pai da medicina do trabalho. E daí, depois, a gente teve também outros fatos. Por exemplo, nós estamos em abril. Então, a gente fala o abril verde. O que é esse abril verde? Eu acho que vocês já viram aí no comércio, nos trabalhos, né? CIPAT. O que é a CIPAT? É a Semana Interna de Prevenção de Acidente. O que aconteceu em abril? Em 1969, nos Estados Unidos, na Virgínia, aconteceu uma explosão numa mina e, infelizmente, nós tivemos 78 trabalhadores mortos nessa explosão. Então, o que aconteceu? A gente alertou aí para que não ocorresse mais perdas no trabalho. Então, por isso que a gente faz o Abril Verde, que é a proteção aí do acidente do trabalho. Então, todo mundo trabalhar, o que é preconizado? Um trabalho seguro, para que todo mundo trabalhe e não venha a adoecer e tampouco fatal, né? Como foi o que aconteceu lá em 1969. E também junto com o 28 de abril, que essa data foi em 28 de abril, logo em seguida a gente já tem o dia 1º de maio, que é o nosso famoso Dia do Trabalhador. O que é o Dia do Trabalhador? Nos Estados Unidos também, agora em Chicago, né, em 1886, a industrialização estava a todo vapor e os trabalhadores trabalhando muito de maneira exaustiva. Eles tinham, assim, carga horárias de 6 da manhã às 10 da noite, às 11 da noite, às 23 horas. E aí eles foram ficando exaustos. Como a gente está ouvindo agora, o estresse no trabalho, transtorno de ansiedade, eles já referiram isso em 1886. E aí o que aconteceu? Eles foram para a rua, reivindicaram... não aguento mais, trabalhando demais. Demais, aí eles reivindicaram melhorias, inclusive essa questão da carga horária, que é o que a gente tem hoje, até né? hoje, às 8 horas. 8 horas, pausas, né? As pausas. São ganhos que se vêm desde 1886 para cá, que a gente vem evoluindo essa teoria. Vem evoluindo, essa melhoria aí, né? Por quê? O que é o objetivo principal da medicina? A segurança e a saúde do trabalhador. Doutora, quando a gente fala segurança e saúde, a gente sabe que a gente está exposto aos riscos, né? Como é que o médico do trabalho vê essa questão do risco, da exposição e o risco? Exatamente. Nós temos aí elencado nas nossas normas regulamentadoras 6 tipos de risco. Quais são? Os riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes. Então, o que a gente leva em consideração aí na medicina do trabalho? Onde o trabalhador está inserido, qual a função que ele exerce, quanto tempo que ele vai ficar executando aquela determinada tarefa, tá? E o que é feito? É feito um programa que chama PGR. O que é esse PGR? Esse PGR faz parte da NR1, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, a equipe multiprofissional do SESMIT, que está elencado na NR4, ele vai até o local do trabalho, ele vai verificar onde esse trabalhador está inserido, quais os riscos que eles estão expostos, como se é físico, se é químico, se é biológico, por exemplo, no hospital. No hospital, a gente sabe que os nossos trabalhadores, eles estão expostos a risco biológico, né? Além de ergonômico, que vão associando. Além do acidente ergonômico, né? Então, inclusive, isso mudou também há pouco tempo, tá? A gente teve uma mudança porque a gente só elencava os 3 riscos, os químicos, físicos e biológicos. E aí veio de encontro a esse complemento que você fez,
Opa, mas espera aí, a gente tem os ergonômicos e tem os de acidente, que a gente está afastando muito, né? O trabalhador da área da saúde em contato com risco biológico, a gente sabe que tem acidente pérfuro, né? Que ele vai ter aí um problema. Muito difícil, né? Então, aí a NR1, ela contempla esses 5 riscos. Baseado nesses 5 riscos, nós, médicos do trabalho, a gente elenca o outro programa, que é o PCMSO. O que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Baseado no que você está inserido, no meio que você está inserido, eu vou solicitar os exames pertinentes àquele risco que você está. Para quê? Para que eu confirme se você está trabalhando saudavelmente ou se não. Se aquele trabalho já está te causando algum tipo de patologia, alguma doença. Já está lhe levando ao grave, né? Ao futuro. Exatamente, que é o que a gente não quer. Né? Por quê? Porque a gente tem vários meios para protegê-los de algum risco que você ainda que tenha que estar exposto, mas que seja menos nocivo para o trabalhador. Bacana. Bom, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco falando um pouquinho sobre a medicina do trabalho. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Um momento especial hoje à noite aqui no Centro Universitário Paris Carvalho Finca, a realização de sonhos de vários acadêmicos que hoje realmente conseguiram a sua graduação nas profissões escolhidas, aquele com muito trabalho, logicamente, com muito sacrifício. Nós sabemos do sacrifício da família e para realizar sonhos é realmente lutando muito para isso possa acontecer. E logicamente que hoje nossos formandos são vencedores. São pessoas que lutaram para conquistar esse espaço tão grandioso que é escolher a sua profissão e a sua faculdade e ter hoje assim, o seu diploma na mão para exercer a sua profissão. Então estamos felizes, extremamente contentes por essa festa, a festa de realização de sonhos aqui no Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Dia de muita emoção na colação de grau dos novos formandos da Finca, do Centro Universitário Paris Carvalho. Quero desejar muito sucesso, que vocês possam estar no mercado de trabalho fazendo a diferença na vida de tanta gente, salvando vidas e ajudando as pessoas a cada vez mais terem uma saúde saudável, com amor, com cuidado e com muito carinho. Deus abençoe vocês nessa nova jornada. Parabéns aos nossos novos formandos do Centro Universitário Paris Carvalho. E eu estou muito feliz por ter colado o grau, por ter prestigiado junto com os meus familiares, junto com os meus amigos, meus colegas de hoje de profissão, e fico muito feliz de estar aqui, finalmente tendo meu diploma em mãos. Muito orgulhosa da minha amiga, muito feliz por estar com ela nesse momento, um momento que a gente compartilha de felicidade, porque a gente esteve junto também aí durante toda a trajetória. Nós estamos muito felizes com a plena capacidade, autonomia, humanização de todos os nossos profissionais. Acreditamos que os mesmos irão fazer diferença no mercado de trabalho e nós estamos satisfeitos demais com toda a evolução. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo.
Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que venha aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o segundo bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando a doutora Marciana Freud, falando um pouquinho sobre a medicina do trabalho e essa questão dos riscos, como a gente finalizou o último bloco. Doutora, a senhora falou no último bloco que a gente tinha antigamente o enquadramento do funcional em 3 tipos de risco e hoje a gente tem outros riscos, inclusive o risco ergonômico, que eu acho que é o risco que a maioria das profissões que a gente tem vinculadas ao pelo Ministério do Trabalho e Emprego praticamente estão, vamos dizer assim, é um risco comum. Como é que a senhora vê essa questão dos riscos ergonômicos na saúde das pessoas e também do trabalhador? Muito bem. O risco ergonômico, ele está elencado na NR 17, que essa NR é a NR da ergonomia. O que acontece? Como esse risco já foi debatido, já foi, ainda é, né? Um dos maiores, assim, que a gente tinha de afastamento pela Previdência, ele ficou em holofotes. Durante então, um bom tempo, com certeza. Muito. A nossa visão, o nosso empenho foi todo voltado para a ergonomia. E aí, o que nós tivemos aí, exaustivamente estudando, debatendo, porque estava adoecendo muito os nossos trabalhadores. Nós tivemos aí muito empenho, muitos estudos e muitas melhorias nesta área. Por exemplo, todos nós aqui, a gente vai no mercado, né, uma vez por semana, 2, né, e a gente vê o REC de caixa. O que nós tivemos aí estudando na melhoria dessa questão de ergonomia? O REC de caixa hoje, ele tem as cadeiras ergonômicas com regulagem, com apoio de braço, né, o encosto, computador, a tela dela, né, processando nossos itens, né, nosso leitor de código de barra. Essa tela do computador dela hoje, o que nós temos de evolução aí que a tecnologia nos proporcionou? Ela tem um filtro de luz azul. Todas essas telas que a gente usa, nossos iPhones, analógico, seja até o iPod, né? Os smartphones. Hoje elas vêm com filtro dessas telas azul. O que é essa luz azul? Essa luz azul, ela era totalmente prejudicial à retina, no olho do trabalhador. Então, hoje a tecnologia, ela já filtra essa luz azul. Então, como o trabalhador tem contato direto com essa tela, às 8 horas trabalhar, exatamente. Então, hoje ela já veio de encontro com isso aí. Outra melhoria que a gente teve, hoje você vê que você quer passar a tua compra, no REC de caixa eu estou falando, gente, por quê? Porque o REC de caixa, ele é talvez o mais próximo, né, que eu acho que todos nós temos contato. Todo mundo consegue visualizar aquilo. Exatamente, o que eu estou falando, né? Então aí você chega, o mercado está cheio, você foi no horário de pico, lá num dia não tão favorável, né? E aí ele pega e coloca a plaquinha lá, caixa fechada, bem na hora que eu ia passar minha compra, mas ele está certo. Por quê? O que ele faz? Ele tem um display,
A gente baixa programas, tá? A tecnologia nos levou a isso, que já acusa que é hora da pausa dele, que ele tem que parar os 10 minutinhos, o que ficou preconizado lá nas medições, né? Que ele já passou determinadas compras, 15, 20, isso aí a gente tem toda uma medição. E quantidade de itens também. Exatamente. E aí essa tela, ela dá um display que está na hora dela tomar um cafezinho, ir ao banheiro, tomar sua água, né? Então, esses artifícios, essas maneiras de preservar a saúde do trabalhador, a tecnologia na ergonomia, ela já nos trouxe... Agrega muito, né? Muito, muito. Questão de regulagem também das telas, né? Você tinha aquelas máquinas que a gente já viu, aquelas máquinas fixas. Hoje não tem mais aqueles computadores, né? Da década de 70, de 80, né? Então, todos eles com regulagem. A própria mesa dela também já tem. Já tem altura específica. Tem a esteira. Na verdade, assim, eu vejo que as NRs, principalmente da ergonomia, levam muito a geração de NBRs, né? Que fala assim, ó, a altura do quadro tem que ser tal, a altura da mesa tem que ser tal. Já pensando nessa saúde. Exatamente. Né? As bancadas, você já tem a medida. Então, tá tudo elencado na NR17. Então, se a gente é um universo, então, né, doutor? Exatamente. E se o empregador, ele seguir realmente o que está preconizado nas nossas normas regulamentadoras, que é de número de 1 a 38, tá? Mas, na verdade, são 36, porque 2 foram revogadas, né? Então, se o empregador ele cumprir essas normas regulamentadoras, com certeza ele vai proporcionar um trabalho mais seguro e saudável para o trabalhador dele. A senhora falou bastante no bloco anterior também, um termo que muitas pessoas não entendem muito como funciona. Por exemplo, o afastamento. Doutora, como é que a medicina do trabalho vê essa questão do afastamento em si? O que levaria uma pessoa a ser afastada? O que acontece? A gente tem... deixa eu te contextualizar. Isso. O médico do trabalho teve uma época que era uma especialidade, assim, na verdade, de bico. Vamos usar o termo bem chulo, né? A gente fazia, hoje não dá mais. Por quê? Porque o médico do trabalho, ele precisa estar envolvido com o trabalhador. Sim. Eu não posso linkar a tua patologia, a tua sintomatologia com uma doença ocupacional se eu não conheço o teu trabalho. Tua rotina, tua atividade. Que horas que você chega. Quais ferramentas. Exatamente. Aí eu vou entrar já nessa... Denis, você teve treinamento para essa determinada função? Quanto tempo de treinamento você teve? Você usa algum EPI? Você sabe a maneira correta de usar esse EPI? Por que você está usando esse EPI? O que ele vai te trazer, entendeu? Então, assim, eu preciso estar lá na função do trabalhador e fazer uma anamnese in loco, onde ele realmente trabalha, e avaliar aquele trabalho. E aí sim eu vou poder linkar se realmente aquela doença é do trabalho ou não é. Outra estatística que eu vou ter. O Denis veio lá o DN veio na minha fazer o periódico dele. Ai, doutor, olha, eu não estou bem, eu estou com dor assim e tal. Onde você trabalha, Deni? Eu trabalho em tal lugar. Quantos vocês são? Há quanto tempo você trabalha? Tá, e aí eu vou investigar essa parte ocupacional. Aí você vai me relatar num determinado momento que não é só você que está com essa sintomatologia, mas sim vários outros colegas seus. Então, já me levantou um alerta. Então, alguma coisa está acontecendo lá no trabalho dele que a gente precisa avaliar, a gente precisa verificar o que houve de novo, o que foi implementado, que está causando... atrasado. Ou que não está sendo, muito bem, que não está sendo... foi melhorado, já mudou a norma, mas estamos usando isso aqui obsoleto. Exatamente. Eu já tive uma situação de ir numa determinada empresa que eu tive num curto período aí de 3, 4 semanas, vários trabalhadores me reclamando de dores no ombro, tá? Do ombro dominante dele, né? O destro, o direito, o sinistro, o esquerdo. Tá, como que você trabalha? Não, a gente trabalha manipulando a máquina e tal, tá, mas é maneira contínua? Não, é de hora tal, a hora tal, enfim, me detalhou. Quando eu cheguei na empresa, que eu fui verificar que máquina era aquela, a máquina ela estava posicionada acima da cintura escapular.
Então ele tinha que obrigatoriamente elevar o ombro para realizar o movimento naquela máquina, manipular aquela máquina. Fora de um ângulo tranquilo. Tranquilo. Assim. Aí a gente olhou aquela máquina, eu fui com o SESMIT, o engenheiro do trabalho, com o técnico de sistema. Por que essa máquina tem que estar inserida aí? Ela não pode ficar um pouco mais baixa. Porque hoje a gente tem bancada com regulagem. Então você pode perfeitamente manter aquela máquina ali no nível da estatura do determinado trabalhador. Então, um trabalhador de 1,80 m, você vai mantê-la numa altura. Um de 1,60 m, você vai, entendeu? Então, assim, toda regular. Pronto, acabou esse problema. Porque o que eu não posso é, não, você está com dor no ombro, tudo bem, então você vai tomar esse analgésico, ou você vai no ortopedista, ou você vai fazer isso e pronto, e acabou. Fisioterapeuta. Esse não é o objetivo, a função principal do médico do trabalho, não. Ele tem que retirar a causa. Se for do trabalho, nós precisamos ter um estudo do trabalho para a gente poder retirar tratar. A gente trata. Hoje, você vê quantas farmácias nós temos, né? Principalmente aqui na nossa cidade, né? Em Porto Velho. Mas não é esse o objetivo, porque eu vou tratar o Dene, mas o José vai vir, o João, a Maria, entendeu? E todos com a mesma queixa, todos com a mesma situação. E aí, o que eu vou ter? Eu não vou ter a saúde do trabalhador, consequentemente, eu não vou ter a saúde daquela empresa. Por quê? Porque ele vai ter um índice de absenteísmo muito alto. O que é isso? O funcionário vai começar a faltar. Testado, vem problema daqui, problema de lá, a produtividade cai, tem todo esse transtorno para a própria empresa. O teu tratamento vai durar 30 dias, o da Maria já vai durar 60, o do João ele vai para cirurgia, entendeu? Então, assim, tudo você pode fazer, assim, estudando o que está provocando aquilo e não tratar. Mas verificar um estudo no trabalho, verificar qual foi a causa daquela tua sintomatologia. Bacana. Bom, nós vamos para mais um comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho sobre esse universo chamado Medicina do Trabalho. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca?
O Agavet oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavet funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. Agavet Finca, amor em cuidar. Voltamos para o terceiro bloco do programa Sala de Opinião de hoje, entrevistando a doutora Marciana Freud, que é médica do trabalho, está dando um show aqui mostrando a importância da medicina do trabalho em alusão ao Abril Verde, né, que é um mês voltado para a prevenção dos acidentes de trabalho. Doutora, no bloco anterior a senhora falou um pouquinho para a gente sobre essa questão de uma empresa, que a senhora fez uma intervenção, porque os funcionários estavam trabalhando em uma posição desfavorável para aquela atividade. Doutora, cheguei à conclusão de que, além de tratar a pessoa, a senhora também faz uma intervenção na empresa mostrando essa necessidade de adequar determinados equipamentos ou alguma coisa para melhorar a saúde do trabalhador? Com certeza. Porque o que acontece? Quando eu estou cuidando da segurança e da saúde do trabalhador, automaticamente nós, médicos do trabalho, nós estamos cuidando da saúde do empregador, da saúde do CNPJ daquela determinada empresa. Veja, se naquele setor você tiver aí 4 trabalhadores adoecidos de licença, você, Dene, vai precisar aí de uns 30 dias para melhorar, o outro 60, o outro vai para cirurgia por conta daquele desgaste, enfim. Então, o aumento do absenteísmo, a falta daquele trabalhador, ele vai causar uma doença na empresa, ele vai causar na saúde financeira da empresa. Financeira da empresa. Isso vai ter um custo, vai ser aberto o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? Porque nós realmente elencamos essa patologia, essa doença ocupacional, foi realmente do trabalho. Então, nós médicos do trabalho, a gente é obrigado a abrir CAT, pela lei, a gente tem que abrir CAT, porque eu constatei que realmente se trata de uma doença do trabalho. Isso gera um custo muito grande no CNPJ, né? No CNPJ, ele vai pagar esse custo, você vai ficar afastado pela Previdência Social, mas esse custo vai vir da empresa. Vai ser cobrado pelo SAT, pelo RAT, né? Então ele vai pagar. E aí ele perde produtividade, ele perde prazo de entrega, porque ele está com menos trabalhador. Então existe uma preocupação da empresa em realmente, se foi constatado, né? A maioria acata, por quê? Porque ela precisa daquele trabalhador saudável. Se for constatado que o problema está lá, a tecnologia ou um simples ajuste como esse que eu falei, né, de você de repente descer essa máquina para a estatura do... fazer um palquinho para subir, alguma coisa do tipo. Uma bancada regulada, né, e tal, e vai trazer a saúde do trabalhador e consequentemente a saúde da empresa, e você mostrar isso tanto para o trabalhador quanto para o empregador, com certeza eles irão acatar. Nossas empresas, elas estão, assim, pelo menos, a gente tem várias empresas que elas acatam sim. Ela chama a gente para ouvir. Estou perdendo dinheiro aqui. O que está acontecendo? O que a gente pode melhorar? O que o teu SESMIT, o que vocês sugerem, o que vocês sugerem para eu não ter mais esse absenteísmo? A taxa de absenteísmo está muito alta. A gente vai analisar quais são as patologias, o que a gente pode intervir, entendeu? Para que ele tenha a saúde da empresa também boa, né? Doutora, quando a senhora falou aqui para a gente nessa última fala sobre a questão do CAT, muitas pessoas confundem o CAT, o que é CAT, o que é... Tipo, tô indo pro trabalho, doutora Sofria, eu tô indo pro trabalho, caí de bicicleta. Abre CAT ou não abre? Abre CAT. Essa questão do acidente de trajeto, esse que você está falando, é um acidente de trajeto. Nós tínhamos, salvo engano, em 2020, antes da pandemia, correu pelo Congresso, não sei te precisar se chegou no Senado, essa questão aí de isentar o acidente de trabalho, aí, não de trajeto, nós não iríamos abrir uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Infelizmente, pros empregadores,
Isso não passou, não vingou. Aí depois a gente veio a questão da pandemia, né, que todos nós sabemos qual foi o cenário, né? E aí acabou que continua, se esse exemplo que você acabou de falar, estou vindo para o trabalho de bicicleta e acabei de me acidentar, é comunicação de acidente de trabalho. Nós, o SESMIT, junto com o médico do trabalho, com o engenheiro, nós iremos abrir sim a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Aí tem outro porém também, o que a gente vai avaliar também, se você realmente estava no teu trajeto, se não houve desvio, entendeu? Tem todo esse... O que a gente faz? Faz um relatório investigativo, se obedecer a todos os fatores, não, realmente o DEM estava indo ao trabalho e se acidentou, o horário bate, o trajeto bate, né, da empresa. Doutora, estou saindo de casa e vou deixar os meninos na escola, depois de deixar os meninos na escola, eu vou para o trabalho. Aí já não. Já não enquadra? Já não, porque você fez um desvio com um problema pessoal, particular seu, entendeu? Então daí já não enquadra. Tá, então, você vê, tô saindo do trabalho à noite, vou passar na farmácia comprar um medicamento. Já também não se aplica. Não se aplica. Então, por isso que a gente tem todo um relatório. Toda investigação, para se enquadra ou não. Faz uma investigação para ver. Por quê? Por conta desse ônus. Todo trabalhador que teve um acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano, ele tem o custeio, vai vir na conta do CNPJ, desde a licença previdenciária até os cuidados com esse trabalhador, tudo vai vir na conta do CNPJ. Então, a gente tem que ter certeza de que realmente houve aquele acidente e que ele é pertinente ao trabalho. Agora, um acidente típico, que você se acidentou dentro do trabalho, aí foi um acidente no trabalho. Eu tenho que fazer a comunicação de acidente de trabalho, porque você realmente acidentou dentro do trabalho, tá? Aí, tem a mesma investigação, doutora, do que levou a esse acidente? Como é que funciona? Então, é feita uma investigação. Por quê? O que a gente precisa? A gente precisa saber qual foi o acidente, por que acidentou. Por exemplo, nos riscos biológicos, você estava de luva, não estava de luva, cumpriu as normas regulamentadoras. A norma regulamentadora 6 fala qual tipo de EPI que você tem que estar usando, como que é o uso desse EPI. Você não o fez? Vai abrir a CAT? Vai. Ah, mas foi o trabalhador que fez coisa errada. Que eu dou EPI, eu dou para ele treinamento, dou para ele capacitação. Tudo como a norma exige. E ele pegou e descobriu tudo. Olha, infelizmente isso acontece muito. Sim. Tá? Isso acontece muito. Só que aí o que acontece? Isso não isenta o empregador de realizar a comunicação de acidente de trabalho. Porque houve um acidente típico no trabalho. O que vai acontecer? A gente vai investigar se foi uma imprudência daquele trabalhador, entendeu? Que você não cumpriu realmente as normas, o que está no teu contrato de trabalho, e aí vai ter a punição de acordo com o teu contrato de trabalho, né? Se o erro foi do trabalhador, de alguma maneira, alguma advertência, alguma punição, ele vai ter, né? Entendi. A empresa vai arcar, mas ele vai ter alguma... Por quê? Porque isso vai de encontro com o que a gente já discutiu agora. Tanto ele tem uma perda da saúde do trabalhador, que vai ter aí, por exemplo, vamos lá, num acidente você vai ter uma perda de um membro. Você vai perder um dedo da mão. Você vai ficar uma pessoa PCD. Você vai ser, a partir daquele momento, infelizmente, você teve uma perda no membro. E você vai ser um paciente portador, aí, um paciente com deficiência, tá? Isso vai acarretar numa prejuízo pro trabalhador e num prejuízo para a empresa, que ele teve, infelizmente, um acidente com uma perda aí de um membro, tá? Então, é um prejuízo para as duas partes, né? Doutora, antigamente a gente tem diversos relatos aí de que a pessoa perdia um membro e ela era incapacitada. Não serve, não vamos aposentar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje em dia a gente já vê que como a senhora falou, as funções hoje em dia a gente consegue enquadrar a pessoa, ela continua sendo produtiva, tem as suas limitações? Nem sempre, né, doutora? O que a senhora vê para o futuro, Dênio?
Hoje a gente já tem esse ganho, que antigamente podia fazer isso, aposentava, hoje em dia a gente já não aposenta mais. O que a gente vê de benefícios dentro desse sentido? O que a gente tem aí? Hoje a gente tem no mercado, a gente insere esse trabalhador com algum tipo de deficiência, seja essa deficiência física, deficiência visual, auditiva, deficiência mental, deficiência psíquica, a gente consegue inserir. O que vai acontecer nessa questão? Nós, médicos do trabalho, a gente vai fazer um laudo, tá, da tua deficiência. Por exemplo, tá, você tem lá uma amputação de um dedo, que foi esse exemplo que a gente falou. Sim. O médico do trabalho, ele já vai te entregar um laudo, porque eu não preciso de um exame, eu estou constatando que realmente você, Dene, não tem aquele membro. Então, eu já vou fazer o teu laudo lá bonitinho, tua deficiência física, qual é a tua deficiência física. Existe um campo nesse laudo que eu vou colocar quais são as suas limitações. Por exemplo, o Dene é destro, ele escreve com a mão direita e ele teve amputação de um dedo, seja qualquer um dos 5, da mão esquerda. E ele trabalha na contabilidade ou ele trabalha no administrativo. Ele não... O que eu vou colocar no teu laudo? Que você não tem nenhuma limitação para aquela função. Então, eu vou te inserir... Está apto, eu vou te inserir no mercado de trabalho como PCD, porém, sem nenhuma limitação. Você vai exercer tuas funções tranquilamente. Agora, tem alguns detalhes desse PCD, por exemplo, eu tenho um paciente aí com deficiência visual, ele é monocular. O que é isso? Ele não enxerga nada de um olho. A visão dele do olho direito ou do olho esquerdo, 0. Ele não enxerga nada naquele olho. O que eu vou me limitar como médica do trabalho, pensando na saúde desse trabalhador, na produtividade desse trabalhador? Grau de risco 3 e 4, o que é isso? Empresas de porte grande, que trabalham em periculosidade, que trabalham em altura, que trabalham em solda. Esse tipo de trabalho eu vou me limitar a dar o apto para aquele trabalhador. Por quê? Porque eu sou ruim para ele? Não, pelo contrário. Ele já tem uma deficiência, ele só tem uma visão. E aí qual é o... Exatamente. E numa situação que amanhã ou depois, hoje ele anda, ele fala, tem uma qualidade de vida ainda monocular. Muito boa, muito boa. A gente tem muito trabalhador inserido no mercado de trabalho monocular. Só que aí, eu, como médica, eu tenho que verificar essa situação. Opa, mas você está inserindo ele dentro de uma serralheria com solda, ele vai cortar, entendeu? Ele vai mexer com arco, ele vai, entendeu? Então, existem algumas funções que a gente vai dar uma filtrada. Bacana. É aconselhado. Bom, nós vamos para mais um comercialzinho e daqui a pouco a gente volta para o nosso quarto e último bloco. Não sai daí. Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Mais uma grande noite aqui no Anfiteatro do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Fizemos nossa primeira cerimônia do capacete com os alunos do curso de arquitetura. Uma noite de muita alegria, felicidade, envolvendo os nossos acadêmicos, os familiares, os nossos colaboradores e os nossos alunos reafirmando o seu compromisso com a sua formação. Então que vem aí uma formação pensando muito no bem-estar, na sustentabilidade, nos grandes projetos, e que eles sejam muito felizes nessa escolha. Hoje é uma noite muito importante para os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Uma noite que a gente celebra a cerimônia do capacete, um marco para os futuros arquitetos, para os familiares, os amigos e os convidados. É onde o aluno, o acadêmico, reforça o seu compromisso com a sua futura profissão, com o seu aprendizado e com a sociedade.
Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo. Sejam bem-vindos à cerimônia de colação de grau do Centro Universitário Aparicio Carvalho. Mais uma noite de realizações. E aqui, a segunda turma de Direito, hoje, acabou de se formar. E ficamos felizes de poder ter a oportunidade de participar de uma solenidade tão gratificante como essa. E, logicamente, ver a felicidade, não só dos formandos, mas também dos seus familiares. A todos, um sucesso absoluto é o que desejo a todos. Porque como é um momento tão marcante, é um momento tão marcante que eu tenho que aproveitar para que vocês possam realizar também um sonho, não só esse sonho do momento de formação que eu estou tendo hoje, mas para agradecer essas pessoas daqui. Queria que vocês virassem para lá e aplaudissem essas famílias, como a família. E a eles eu tenho que agradecer. Eu gostaria também do mesmo jeito, que você se levantar, aplaudir. Pode sentar. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Noite muito especial de colação de grau do curso de Direito aqui na Finca. E eu fico com o coração quentinho e feliz de ver os nossos novos formandos se colocando no mercado de trabalho. E muitos já aprovados na OAB. Desejo muito sucesso a todos os nossos acadêmicos e agora formados bacharéis em Direito, que sejam muito felizes e que sintam o prazer de poder exercer o direito. Sucesso, felicidades a todos vocês e obrigada pela confiança depositada aqui no Centro Universitário Aparicio Carvalho. Quero agradecer a Finca por esses 5 anos de apoio, esses 5 anos com os professores, a nossa coordenação e principalmente todos os professores que estiveram ao nosso lado. Saibam que essa é só um pingo de tudo que foi feito para a gente. Eu agradeço muito a Finca e a todo mundo. Estivemos aqui nessa noite calorosa com as duas turmas de Direito Finca, colando grau, numa noite memorável com os familiares, os amigos, os parentes, esposas, filhos, todos prestigiando os acadêmicos que acabaram de colar grau. Estamos entregando para a sociedade porto-velhense e para a sociedade brasileira mais bacharéis em direitos, com capacidade profissional, com formação adequada e com certeza com a responsabilidade de perseguir a justiça, de perseguir o direito e de serem representantes dos seus clientes, dos seus assistidos, para que tenhamos melhores profissionais e um resultado sempre positivo e sempre um retorno satisfatório para a sociedade brasileira. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O HVET oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O HVET funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 15 8546. HVET Finca. Amor em cuidar. Voltamos para o quarto e último bloco do programa Sala de Opinião, entrevistando a doutora Marciana Froio, que é médica do trabalho, e falou um pouco de todo o cenário voltado para o trabalho. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do CAT, das implicações do CAT, mas a gente sabe que a medicina do trabalho, a última coisa que ela quer é o CAT, né, doutora? Exatamente. Doutora, quando uma pessoa vai
fazer uma determinada função e sabe que, infelizmente, aquela empresa não está atendendo às normas regulamentadoras. Como é que essa pessoa deve fazer essa abordagem junto com o empregador ou para o Ministério? Com quem que ela deve falar? Tá. O que a gente tem aí dentro das empresas, nas NRs? O que ela regulamenta? Nós temos o SESMIT. O que é o SESMIT? É o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho que vai cuidar da saúde desses trabalhadores. Junto ao SESMIT, eu tenho a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, assim, se você tem uma empresa com um determinado número de trabalhador, você vai ter essa CIPA. Na área da construção civil, por exemplo, né? Que a gente tem na NR 18 e a gente tem muitos trabalhadores para construir aquele determinado edifício, aquela determinada rodoviária. Diferente, tem exatamente. Muita coisa. Muito complexo, né? Então, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O que vai acontecer com essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente? Eles terão o presidente da CIPA, o vice-presidente da CIPA, que é eleito pelos trabalhadores, o presidente é indicado pelo empregador. Mas o vice-presidente, ele foi eleito pelos trabalhadores. Então, o que a gente vê aí, nós médicos do trabalho que atendemos esse trabalhador, a gente vê que isso chega até nós. Por exemplo, na área da construção civil, que é essa que eu falei, eu já tive casos que veio um trabalhador com a perna quebrada, o outro com torção em tornozelo. O que está acontecendo lá na tua empresa? Que eu já recebi essa semana 2 caras aí com lesão em membro inferior e tal. Assim, tem uma escada lá no meio da construção, tem uma determinada plataforma lá no meio que vários trabalhadores já tropeçaram. Então, assim, eles nos trazem, entendeu, para o consultório e a gente, de maneira profissional, junto ao SESMIT, a gente faz essa visita que eu já comentei com você e já vai, nós estamos tendo vários acidentes, já teve essa semana 2 acidentes e tal. O que é que está ocasionando esse tipo de situação? Outra coisa que a gente tem muito na área da construção civil, que é uma área, assim, infelizmente, que apresenta muito acidente e que os acidentes podem ser fatais. Então, por isso que a gente tem uma norma regulamentadora, que é a 18, que cuida da segurança e da saúde do trabalhador na área da construção. E aí, o que acontece? Por exemplo, você tem a betoneira. Betoneira, eu acho que todo mundo já passou em frente a um canteiro de obras, né, na construção, e aquele barulho ensurdecedor da betoneira batendo aquele cimento, né, aquela massa lá para concretar aí as nossas paredes. Essa betoneira, ela é obrigada a ficar aqui, ela tem que estar nesse local que ela está. Por quê? O que eu vou perceber desse trabalhador? Ele vai voltar comigo periodicamente fazendo o exame de audiometria. Então, esse exame de audiometria, eu vou ver um trabalhador alterado, o outro alterado, o outro alterado. O que está acontecendo lá na tua empresa que nós estamos tendo uma audiometria e estamos tendo várias alterações nas audiometrias? Normalmente, o cipeiro, o cara da CIPA, ele vai me falar, a betoneira está ficando muito tempo ali numa área não satisfatória e está cometendo vários trabalhadores. Então, o que a gente vai sugerir junto ao SESMIT, o engenheiro do trabalho, o técnico? Essa betoneira, ela não pode ficar nesse momento da concretagem, desse momento aí de fixação aí desses tijolos, ela não pode ficar em outro local, na outra localidade, ela não pode ficar cercada de tapume, né, para a gente evitar... Um ambiente aberto. Exatamente. Então, o exame periódico, junto ao SESMIT, junto à CIPA, ele vai me evidenciar se aquele trabalho está sendo penoso para o trabalhador ou não. Nesses exames que eu irei elencar no PCMSO, que o PGR vai me apresentar. Então, assim, a medicina do trabalho, se você trabalhar exaustivamente, se você trabalhar de maneira assim, conversar com o trabalhador, uma anamnese bem feita, visitar o local de trabalho dele, a gente vai evitar muitos danos, muitas patologias no trabalhador.
E além disso, doutor, além da visita do exame periódico, a gente também tem quando a gente procura um médico, né? É interessante a gente falar para o médico qual é a nossa ocupação. Exatamente. Ó. O que nós médicos do trabalho, a gente discute com alguns colegas, seja a especialidade que for. Você precisa perguntar para o teu paciente onde ele trabalha, com que ele trabalha, há quanto tempo ele trabalha. Por quê? Porque isso vai ditar o diagnóstico daquele paciente dele, se aquela doença realmente é da especialidade, é de alguma outra coisa, alguma patologia genética. Comorbidade. Exatamente. Ou se é do trabalho. O próprio especialista, sendo ele médico do trabalho ou não, de qualquer especialidade, ele já vai identificar se aquela doença foi do trabalho, né? E aí a gente vai acompanhar, vai gerenciar aquela empresa, aquela função, de como melhorar. Bacana, doutora. Bom, doutora, a gente está finalizando aqui o nosso programa de hoje. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que são empregados, né, que tem essa questão de prevenção do acidente em alusão ao Abril Verde. O trabalhador saudável, que ele trabalha com segurança, que ele trabalha num local climatizado, num local iluminado, num local limpo, que são os 5 S's, né, que a gente preconiza. Ah, mas no canteiro de obras, como é que você vai ter um 5S, tudo organizado? Tem como a gente fazer. Você proporcionando um trabalho seguro, um trabalho saudável, tendo um diálogo com o teu trabalhador, com o teu colaborador, que é o termo que a gente mais usa, nós conseguiremos ter tanto o empregador quanto um trabalhador saudável e a empresa vai deslanchar com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação hoje. Sabe que eu adorei entrevistar a senhora. Acho que todo mundo que nos assistiu aqui deve ter visto o quanto é importante a sua função e principalmente nos resguardando, né? Que muitas vezes a gente fala, não, ele vai querer me tirar daqui, mas na verdade a gente está pensando na saúde e no bem-estar do próximo, né? Eu que agradeço a oportunidade de mostrar esse leque da medicina, né? Essa nossa profissão, medicina do trabalho. Eu gosto muito, foi muito gratificante. Eu acho que vocês perceberam, né? Que eu gosto, por mim, eu ficava aqui até a noite toda, né, Dani, com você. Exatamente. Prazer foi meu, muito obrigada pela oportunidade. Então, qualquer coisa, se quiser trazer esse tipo de informação pra gente, tenho certeza que as pessoas em casa sempre querem saber um pouquinho mais. Estamos sempre de portas abertas, doutora? Eu agradeço e pretendo voltar. Beleza. Então, para você que está em casa, está nos assistindo, entre em contato lá com a gente, lá no TV Porto Velho, lá no Instagram, fale para a gente o que você quer assistir, para a gente trazer sempre conteúdos de alto gabarito, de pessoas apaixonadas pelo que faz e principalmente informando a população sem fake news, e sim com a boa e própria opinião. Encerra o programa de hoje, convidando você para o nosso próximo episódio. Até lá! Dentro de você reside uma força incomparável, uma energia capaz de realizar feitos incríveis e alterar o curso de sua vida. Aqui entra o EAD da Finca, com a excelência do presencial, agora no digital. No EAD da Finca você terá flexibilidade, interatividade e professores qualificados para o seu sucesso acadêmico e profissional. Escolha o EAD da Finca. Matrículas abertas. Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, ninguém sai igual depois de uma formação médica. Valores construídos ao longo de 25 anos, unindo tecnologia e tradição. Formação ética e multidisciplinar que ensina a superar desafios e a trabalhar em equipe. Com doutores renomados e a melhor infraestrutura para a sua formação que capacitam e formam os melhores médicos do país. Vestibular de Medicina 2025. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br/metropolitana. A medicina transforma as pessoas transformam o mundo.